Capítulo 8. Faço uma promessa perigosa. Blackjack me deu uma carona sobrevoando a praia, e tenho de admitir que foi bem legal montar um cavalo alado, roçar a superfície das ondas a mais de 150 quilômetros por hora, com o vento nos cabelos e o borrifo no mar do rosto. E isso é melhor do que esqui aquático. Aqui, Blackjack reduziu a velocidade e traçou um arco no céu. Agora é só descer reto. Obrigado. Desci de suas costas numa cambalhota e mergulhei no mar gelado. Nos últimos 2 anos eu ganhara mais confiança em fazer proezas como essa. Podia se mover praticamente como quisesse debaixo d'água, simplesmente ao determinar que as correntes oceânicas mudassem à minha volta e me impelissem. Podia respirar debaixo d'água sem problemas, e minhas roupas nunca se molhavam a menos que eu quisesse. Mergulhei na escuridão. 5, 10, 15 metros. A pressão não era desconfortável. Eu nunca havia tentado me testar, ver se havia um limite para a profundidade a que eu podia chegar. Sabia que a maior parte dos humanos comuns não podiam ultrapassar os 70 metros sem ser esmagada como uma lata de alumínio. Eu também deveria ficar em visão em águas assim profundas à noite, mas conseguia ver o calor que emanava de formas vivas e o frio das correntes. É difícil descrever, não era como a visão comum, mas eu podia dizer onde todas as coisas estavam. Ao me aproximar do fundo, vi 3 cavalos marinhos, cavalos com rabo de peixe, nadando com um círculo em torno de um barco emborcado. Os cavalos marinhos eram lindos de se ver. Seus rabos de peixe tremeluziam com as cores do arco-íris, brilhando fosforescente. Suas crinas eram brancas e eles galopavam pela água da maneira como cavalos nervosos faziam numa tempestade. Algo os estava aborrecendo. Cheguei mais perto e vi o problema. Uma forma escura, algum ritual, tinha metade do corpo presa sobre o barco e emaranhada em uma rede de pesca. Uma daquelas redes enormes que se unam em traineiras para pegar uma de uma só vez. Só eu podia aquelas coisas. Eu odiava aquelas coisas, já que eram ruins demais. O fato de afogarem botos e golfinhos, mas de vez em quando também apanhavam animais mitológicos. Quando as redes se emaranhavam, alguns pescadores preguiçosos simplesmente as cortavam, deixavam os animais presos ali e morrerem. Parecia que aquela pobre criatura estivera cafundando no fundo do estreito de Long Island e de alguma forma se embaraçará na rede do barco de pesca, naufragado. Tinha tentado se soltar, mas conseguirá apenas ficar ainda mais enterrada, fazendo o barco deslocar-se. Agora os destroços dos cascos, que apoiavam em uma pedra grande, oscilavam e ameaçavam desabar sobre o animal emaranhado. Os cavalos marinhos nadavam ao redor do barco freneticamente, querendo ajudar, mas sem saber como. Um tentava cortar a rede com os dentes, mas os dentes dos cavalos marinhos não foram feitos para cortar corda. Os cavalos marinhos, de muito fortes, mas não têm mãos, e não são lá muito inteligentes. Liberte-o, senhor, pediu um cavalo marinho ao me ver. Os outros juntaram-se, ele fazendo o mesmo pedido. Eu nadei até a criatura emaranhada para dar uma olhada mais de perto. A princípio, pensei que se tratava-se de um jovem cavalo marinho. Eu já havia resgatado vários deles, mas ouvi um som estranho, algo que pertencia ao mundo submarino. Então me aproximei de coisa e vi que era uma vaca. Bem, eu já ouvirá falar de peixes bois e coisas assim, mas esse era de fato uma vaca com uma extremidade posterior de uma serpente. A parte frontal era um bezerro, um bebê com pelo branco, olhos castanhos grandes e tristes e focinho também branco. E a segunda metade era um rabo preto e marrom escamoso com barbatanas em cima e embaixo como uma enorme enguia. Ei, pequenino, disse eu, de onde você veio? A criatura me dirigiu um olhar triste.
mas eu não conseguia compreender seus pensamentos. Eu só falava com cavalos. Não sabemos o que ela é, senhor, disse um dos cavalos marinhos. Tem muitas coisas estranhas acontecendo. É, murmurei, ouvi dizer. Tirei a tampa de contracorrente e a espada atingiu seu tamanho natural em minhas mãos, a lâmina de bronze brilhando na escuridão. A vaca serpente assustou-se e começou a debater na rede, os olhos cheios de terror. Ei, chamei. Não vou machucar você, só vou cortar a rede. Mas a vaca serpente continuou a se debater. Ficando cada vez mais enrolada, o barco começou a se inclinar, agitando o lodo do fundo do mar e ameaçando desabar sobre a criatura. Os cavalos marinhos começaram a relinchar em pânico e a agitar-se na água, o que não ajudava em nada. Está bem, disse eu. Guardei a espada e comecei a falar o mais tranquilamente possível para acalmar o pânico dos cavalos marinhos e da vaca serpente. Eu não sabia se era possível ser pisoteado debaixo d'água, mas não queria tentar descobrir. Está tudo bem. Nada de espada. Está vendo? Sem espadas. Pensamentos tranquilos, grama marinha, mamães vacas, vegetarianos. Duvidava que a vaca serpente estivesse entendendo o que eu dizia, mas ela reagiu ao tom da minha voz. Os cavalos marinhos ainda estavam nervosos, mas pararam de rodopiar à minha volta com tanta velocidade. Solte-a, senhor, imploravam. Sim, afirmei isso e eu já entendi. Estou pensando. Mas como eu podia libertar a vaca serpente se ela, eu já havia concluído que provavelmente se tratava de uma menina. Entrava em pânico diante de uma lâmina. Era como se estivesse visto espadas antes e soubesse o quanto eram perigosas. Muito bem, disse eu aos cavalos marinhos. Preciso de vocês para empurrar exatamente de maneira como eu disse. Primeiro, começamos com o barco. Não era fácil, mas com a força de 3 cavalos conseguimos deslocá-lo, de modo que não mais ameaçasse desabar sobre a vaca serpente bebê. Então, passei a trabalhar na rede, desembaraçando-a parte por parte, soltando os pesos de chumbo e os anzóis, desfazendo nós entre nós dos cascos da vaca serpente. Isso levou uma vida, quer dizer, foi pior do que aquela vez que tive que desemaranhar todos os fios dos controles do meu videogame. O tempo todo continuei falando com um peixe-vaca, dizendo-lhe que estava tudo bem, enquanto ele mugia e gemia. Está tudo bem, Bessie, afirmei. Não me pergunte por que comecei a chamá-la assim. Simplesmente me parecia um bom nome para uma vaca. Boa menina, muito boa. Finalmente a rede se soltou e a vaca serpente deslizou velozmente pela água, dando um feliz salto mortal. Os cavalos marinhos relinchavam de alegria. Obrigado, senhor. A vaca serpente me focinhou e voltou os grandes olhos castanhos para mim. Sim, disse eu. Tudo bem, boa menina. Bem, fique longe de confusão. O que me lembrou de uma coisa. Havia quanto tempo eu estava debaixo d'água? 1 hora, pelo menos? Tinha de voltar para meu chalé antes que Argos ou as Árpias descobrissem que eu estava descumprindo os horários? Disparei para a superfície e emergi imediatamente. Black Jack apareceu e deixou que eu me agarrasse a seu pescoço. Ele me ergueu no ar e me levou à volta à praia. Sucesso, chefe, sim. Resgatamos um bebê. De alguma coisa. Levou uma vida. Quase fui pisoteado. As boas ações são sempre perigosas, chefe. Você salvou a minha pobre crina, não foi? Eu não pude deixar de pensar no meu sonho, com Annabeth encolhida e inerte nos braços de Luke. Ali estava resgatando bebês monstros, mas não podia salvar minha amiga. Quando Black Jack voava de volta ao meu chalé, olhei por acaso para o pavilhão do refeitório. Avistei um vulto, um garoto agachado atrás de uma coluna grega, como se estivesse se escondendo de alguém. Era Nico, mas ainda nem havia amanhecido. Não estava nem perto do horário do café da manhã. O que ele estava fazendo ali? Hesitei. A última coisa que eu queria era Nico me falando de seu jogo de mitomagia. Mas alguma coisa estava errada. Eu podia ver pela maneira como ele se abaixava. Black Jack, pedi. Deixe-me ali adiante. Ok. Atrás daquela coluna. Eu quase estraguei tudo. Estava subindo os degraus atrás de Nico. Ele não me viu. Espiando atrás da coluna, ele tinha toda a atenção voltada para a área das mesas. Eu estava a um meio
1 metro e meio dele, aí prestes a perguntar o que está fazendo em voz alta. Quando me ocorreu que ele estava dando uma de Grover, estava espionando as caçadoras, ouviu-se vozes, 2 garotas conversando em uma das mesas. Aquela hora da manhã, bem a menos que você seja a deusa do amanhecer, tirei o boné mágico de Annabeth do bolso e pus na cabeça. Não me senti diferente em nada, mas quando ergui os braços não pude vê-los. Eu estava invisível. Avancei sorrateiramente até Nick e olhei dali. Não podia enxergar bem as garotas na escuridão, mas conhecia as vozes. Eram Zoe e Bianca. Pareciam que estavam discutindo. Não pode ser curada, ia dizendo Zoe. Pelo menos não depressa. Mas como aconteceu? Perguntou Bianca. Uma brincadeira boba, grunhiu Zoe. Aqueles irmãos Stowe do chalé de Hermes segue sangue de centauro é como ácido. Todo todo mundo sabe disso. Eles borrifaram a parte interna daquela camiseta de tour de caça de Artemis. Isso é terrível. Ela vai sobreviver, disse Zoe, mas vai ficar acamada por semana com urticárias horríveis. Não tem como ela ir. Agora somos eu e você. Mas a profecia, disse Bianca. Se Febe não pode ir, somos apenas 4. Vamos ter de escolher outra. Como é que você sabe? Porque se fosse minha irmã, eu provavelmente estaria pensando a mesma coisa. Mas você não pode. Ele me olhou desafiador. Porque sou muito novo. Porque não vão deixá-lo. Vão pegá-lo e mandá-lo de volta para cá. E é porque é muito novo. Lembra-se do Manticore? Vai haver muito mais do que aquele. Ainda são mais perigosos. Alguns dos heróis morrerão. Os ombros dele se curvaram. Ele se transferiu seu peso de um pé para o outro. Talvez você tenha razão. Mas você pode ir por mim. Como? Você pode ficar invisível. Você pode ir. As caçadoras não gostam de garotos. Lembrei a ele. Se descobrirem, não deixe que descubram. Siga-as invisível. Fique de olho na minha irmã. Você precisa fazer isso, por favor. Nico, você está pretendendo ir de qualquer jeito, não está? Eu queria dizer não, mas ele me olhou nos olhos e por alguma razão não pude mentir. Sim, disse eu. Preciso encontrar a Annabeth, preciso ajudar mesmo que não queiram a minha ajuda. Eu não vou denunciar você, garantiu ele, mas precisa prometer que vai manter minha irmã em segurança. Essa é uma promessa muito difícil. Nico, numa viagem assim, além disso, ela tem Zoe, Grover Thalia. Prometa, insistiu ele. Darei o máximo de mim, isso eu prometo. Então ande, vá, disse ele. Boa sorte. Era loucura, eu não havia arrumado nada, não tinha nada comigo, exceto o boné, a espada e as roupas que estava usando. Eu devia ir para casa, em Manhattan, naquela manhã. Diga a Kiron, eu invento alguma coisa. Nico deu um sorriso travesso. Sou bom nisso, vá. Corri pondo o boné de Annabeth na cabeça. Enquanto o sol se levantava, fiquei invisível. Cheguei ao topo da colina, meio sangue. Há tempo de ver a van do acampamento desaparecendo na estrada rural. Provavelmente com Argos levando a grupo de busca até a cidade. Depois disso, estariam por sua contra o risco. Senti uma pontada de culpa e de estupidez também. Como é que se eu esperava acompanhá-los correndo? Não temos tempo, replicou Zoe. Precisamos partir à primeira luz da manhã, isto é, imediatamente. Além disso, a profecia disse que perderíamos um. Na terra ressecada, lembrou Bianca. E esse lugar não pode ser aqui. Talvez seja. Ponderou Zoe. Embora não parecesse convencida, o acampamento tem limites mágicos. Nada, nem mesmo as condições meteorológicas, entra sem permissão. Poderia ser uma terra ressecada. Mas, Bianca, me escuta. A voz de Zoe estava tensa. Eu não sei explicar, mas tenho a sensação de que não devemos escolher outra pessoa. Seria perigoso demais. Ela teria um fim pior do que a de Phoebe. Não quero que Kiron escolha uma campista como nosso quinto companheiro. E não quero por um risco outra caçadora. Bianca ficou calada por alguns instantes. Você devia contar a Thalia o resto do seu sonho. Não, não ajudaria em nada, mas as suas suspeitas estiverão corretas em relação ao general. Tenho a vossa palavra de que os falareis sobre isso. Cortou Zoe. Ela parecia de fato aflita. Vamos descobrir logo. Agora vinde. O dia está raiando. Nico saiu do caminho delas. Ele foi mais rápido do que eu. Quando desciam apressados os degraus, Zoe quase deu um encontrão em mim.
Ela ficou imóvel, os olhos estreitando, a mão dirigiu seu arco, mas nesse momento Bianca disse: As luzes de Casa Grande estão acesas depressa, e Zoe a seguiu deixando o pavilhão. Eu sabia o que Nico estava pensando. Ele respirou fundo e estava prestes a sair correndo atrás da minha irmã, quando tirei o boné da invisibilidade e disse: Espere. Ele quase escorregou nos degraus cobertos de gelo quando girou para dar de cara comigo. De onde você veio? Estava aqui o tempo todo, invisível. Ele repetiu em silêncio a palavra invisível. Uau, que legal. Como é que você sabia que Azul e sua irmã estavam aqui? Ele enrubesceu. Ouvi quando passaram pelo chalé de Hermes. Eu não durmo muito bem aqui no acampamento. Assim ouvi passos e as duas sussurrando, e então vim atrás delas. E agora está pensando em segui-las na busca? Adivinhei?